Bom dia a todos os meus irmãos, todos os amigos que aqui vieram nos visitar hoje. É com muito prazer que desfrutamos desta honra e glória ao Senhor em conjunto e que nós possamos todos ter um sábado abençoado. Como o pastor me propôs esta data para arranjar uma meditação para honrarmos e glorificarmos o nome do Senhor, confesso que na busca do tema, na busca da matéria, eu aprendi uma palavra nova que eu pensava que nem existia. Mas no decorrer da meditação nós já vamos ver que palavra é essa. E como sempre, já é tradição da minha parte, eu quando começo uma pregação começo por fazer uma pergunta, é meu hábito. Obrigado. Como é que isto funciona? Sim, para a frente e para trás. Muito obrigado, Stefano. Eu tenho este hábito de fazer uma pergunta, porque eu também gosto que me façam perguntas e que me ponham desafios. Eu acho que assim o nosso cérebro exercita mais. E então, a pergunta que eu vou fazer para começar esta meditação, se calhar nunca pensaram nisso. E nós hoje estamos a viver uma guerra, não no nosso país, mas na Ucrânia, e com a Rússia, não é? Qual é, na vossa opinião, a parte mais negra de uma guerra? Qual é a parte mais negra que uma guerra pode ter? Essa pergunta é muito negra. É muito negra a pergunta, não é? Eu vi logo que iam começar a coçar a cabeça porque nós pensamos em N coisas ao mesmo tempo. Mas numa guerra, o que é que acham que é o mais negro? Mais, sei lá, nem tenho adjetivo para isso. Uma coisa, o que é mais horrível numa guerra? Morte. Alguém que disse morte, não é? Mais. Entendimento. Desentendimento. Ok. Falta de Deus. Falta de compaixão. Ganância. E são tudo palavras que podem estar na origem dos conflitos e das guerras. Qual o lado mais negro de uma guerra? Portanto, eu vou aqui passar um slide. Quem é que passou isto? Eu não passei isto. Estás despedido. Eu peço que tires a luz, faz favor, porque assim vê-se melhor a imagem. Sabem o que é isto? Já agora, quem é que acompanha os noticiários e está mais ou menos a par? Vocês, quem acompanha o noticiário já ouviram falar num grupo? É para ali? Grupo Wagner. O grupo Wagner é um grupo de combatentes, não é? Quem são? Sabem o que são? São mercenários. Mercenários russos. Faço uma pergunta. Se a Rússia tem um exército, porquê é que precisa destes homens? Portanto, estes homens são russos, nasceram na Rússia e combatem em favor dos russos. Mas se os russos têm um exército, qual é a diferença destes para os outros? Como? Estes não têm dó. Diz aqui o Roberto que estes não têm dó. Nem mi, nem fá, nem por aí nada. Não tem nada disso. Não têm dó. Quem é que levantou a mão aí? Sim. É por aí também, Léo, é por aí. Diz. Todas as restrições que pões desta normal têm, eles não têm, porque eles não estão sujeitos a nenhum tipo de lei. Eles são individuais, é uma empresa. Também é por aí. O que o Léo disse está relacionado com aquilo que o Josué disse. Portanto, eles vão para qualquer lado e não estão ligados a
Ninguém. Então vamos ver o que é a designação do mercenário. Mercenário vem do latim. Olha, agora não funciona. Vem do latim, quer dizer mercenario. E essa palavra mercenario vem da palavra, tem origem, é uma derivação da palavra merce. E essa palavra traduzida para o português quer dizer comércio. E eu sublinhei aquela palavra, pus a vermelho, porque é esta palavra que nos interessa para esta meditação. É aquele indivíduo, portanto, merce tem a ver com comércio, mercenario, em latim, quer dizer aquele que faz comércio. É o nome pelo que é chamado aquele que trabalha por soldo ou pagamento. O termo designa especificamente os soldados que lutam objetivando o pagamento ou a divisão dos despojos. E esta parte é importante porque esta parte, aqui embaixo, tem a ver com aquilo que o Josué disse também. Eles não têm ideais, não têm fidelidade a um Estado ou uma nação. E se nós podemos depois transportar isto para o nosso universo de crentes, podíamos acrescentar aqui Deus. Portanto, são soldados que trabalham por conta própria, têm o seu próprio interesse. Ora, esta palavra é a palavra nova que eu aprendi que eu pensava que não existia. Mercenarismo. Atividade daquele que é mercenário ou interesseiro. Portanto, aquele que é mercenário pratica o mercenarismo. E o mercenarismo é a atividade normal daquele que só se interessa pela sua vida. Não tem um ideal, não quer saber, só interessa lucro. Em qualquer situação que ele esteja inserido, ele só pensa assim, o que é que eu ganho com a situação? Se não tem ideais, é uma pessoa que ou não tem noção do que é certo ou do que é errado, ou se tem, ignora completamente. Quão antigo é o mercenarismo? Ainda antes de pensarmos nisto, por exemplo, o mercenário é o seguinte. Vou dar aqui um exemplo e vou fazer como nos filmes. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. A irmã Sandra que está lá atrás e a irmã Nice que está aqui à frente. Vamos supor que elas se desentenderam. E elas, como minhas irmãs, estão inseridas aqui neste contexto de igreja. Eu, como membro de igreja, a desavença delas está a afetar a igreja. O mercenário, o que é que faz? Eu, como membro de igreja, se for um mercenário, eu penso assim: vou ficar do lado de quem nem quer saber. De onde é que eu mais ganho? Ganho mais em ficar do lado da Nice? Então, eu vou ser do lado da Nice. Mas se eu começar a fazer a minha contabilidade e dizer, não, eu ganho mais em dar razão à Sandra, eu vou ficar do lado da Sandra. Isto é um mercenário. Os mercenários do Grupo Wagner trabalham para a Rússia porque é a Rússia que lhes está a pagar. Claro, eles são russos porque nasceram lá na Rússia. Mas é como o Léo diz, acho que foi o Léo, se houver uma guerra no Afeganistão em que o interesse seja dos Estados Unidos então eles são pagos pelos Estados Unidos e eles vão para lá. E eles nem querem saber quem é que tem razão. Portanto, são destituídos completamente de ideais e não têm fidelidade a uma nação, a um Estado. Por exemplo, eu quando cumpri o serviço militar, uma das coisas que me ensinaram na recruta era quando eu visse a bandeira, batia continência. E eu pensava cá para mim, poça, e já era crente. E pensava assim cá comigo, bom, eu a Deus ainda dou a vida
por Deus. Agora a pátria se calhar não dá a vida por mim. E depois ouvindo aquelas histórias de seguranças sociais, que as pessoas trabalham a vida toda e depois chegam ao fim, na sua reforma, recebem uma reforma. Eu assim, mas a pátria não olha pelos seus cidadãos e eu agora tenho que morrer pela pátria. Bom, isto eram as minhas indagações. Mas pensava eu como crente, bom, não, por Deus é diferente, Deus quer saber de mim. Ainda que eu tenha um dia que de pôr a minha vida ao serviço de Deus, Deus quer saber de mim. Ainda para mais, acredito na ressurreição, mais tarde ou mais cedo, Deus recompensar-me-á de eu ter sido fiel. Isto era aquilo que eu pensava. Portanto, em termos práticos, aquilo que é mercenário funciona assim. Se está envolvido numa guerra, nem quer saber de quem tem razão. Ele joga como aqueles peões no tabuleiro de xadrez. Eu sou o peão e o rei pode comer o peão. E então, eu não quero saber se é a rainha que tem razão, porque se a rainha tem razão e o rei fica chateado, o rei vai-me comer. E então, assim funciona um mercenário. Quão antigo é o mercenarismo? Ezequiel 28:2. Filho do homem... aqui fala do rei de Tiro, uma passagem do livro de Ezequiel, e todos nós adventistas sabemos que quando Deus se pronuncia sobre o rei de Tiro, no fundo é um simbolismo sobre... Ele está a qualificar quem é o inimigo, Lúcifer, quando se revoltou no céu. E então Deus usa esta linguagem para qualificar quem é Satanás. E então diz assim no verso 2 do capítulo 28 de Ezequiel: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová: Viste como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares. E diz ele assim, sendo tu homem e não Deus, estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Não é? Portanto, o inimigo Lúcifer estima o seu coração como se fosse o coração de Deus. Há mais passagens que confirmam isto. Ezequiel 28:5. E agora reparem, 28:5. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Atenção a esta palavra comércio, eu pus aqui o quadro, simplesmente para não estar a recuar, porque esta palavra é importante e eu pus aqui, para nós recorrermos. Isto no fundo diz a mesma definição, a designação do que é um mercenário. Não é? E na nossa designação víamos que vem daquela palavra do latim, que deriva da palavra merce, quer dizer comércio, não é? Aquele que faz comércio. E é interessante aqui, Ezequiel 28:5, pela extensão da tua sabedoria e no teu comércio aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Temos mais uma passagem, que ela não quer vir, já vem aqui. Ezequiel 28:16. Na multiplicação do teu comércio, fala novamente da palavra comércio, portanto, isto são tudo passagens que Deus qualifica quem é Lúcifer, ou que foi Lúcifer logo no início. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanando fora do monte de Deus e te farei parecer ao querubim protetor entre as pedras afogueadas. Ezequiel 28:18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti o fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que veem. Portanto, este comércio, no fundo, o que é que ele significa? Significa a nossa motivação, o nosso interesse.
O meu comércio é o meu interesse. Eu tenho interesse naquilo. Aquilo em que eu tenho interesse é o meu comércio. E por causa deste comércio, Satanás, ou Lúcifer, foi considerado como não inocente. Pecou, diz ali o Senhor, em Ezequiel 28:16. Portanto, o mercenarismo pode ser bem a atividade pior que existe numa guerra. Vocês reparem que um mercenário vai para uma guerra e vê pessoas a sofrer e às vezes até pode pensar, ele até é uma vítima, é um inocente. Não é? Temos o caso agora da Ucrânia. Não é? São civis, muitos civis, temos as notícias, muitos civis foram abatidos a sangue frio. Imaginemos que seja por este grupo Wagner. Eles não querem saber, mataram porque estão a ser pagos. Porque esse é o interesse. E se tem esse interesse, que é um interesse ilegítimo, ele é considerado culpado. Temos aqui uma passagem que é do livro de Atos, que é de um personagem bíblico. Vocês, ao lerem, já vão perceber quem é. Também esteve envolvido numa guerra. E nós, cristãos, os daquela altura achavam aquilo muito horrível, e nós também, se vivêssemos na pele deles, também achávamos isso horrível. E vamos ver uma coisa. Bem tinha eu imaginado, este texto foi quando Paulo foi ter que se justificar ao rei Agripa, não é? E ele vai e quando começa a falar diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Ora, esta coisa de Paulo dizer que ele tinha imaginado em fazer muitos atos contra o Nazareno, Jesus, não é uma imaginação daquelas que nós... hoje não sei o que é que vou fazer. Vou imaginar o que é que hei de fazer. Olha, vou ser contra os cristãos, que são aqueles que servem o Nazareno, Jesus. Não é isso. Ele imaginou porque ele, na sua mente, achava que eles estavam errados. É um pouco aquilo que o Rodrigo Silva diz quando pega na Bíblia e que diz assim: se este livro é falso, ele deve ser totalmente combatido. Mas se ele é verdadeiro, deve ser anunciado com a mais força possível. É um pouco isto. E Paulo, quando diz imaginando que contra o nome de Jesus devia eu praticar muitos atos, é porque ele achava que isto era uma seita contra o verdadeiro Deus. Porque Paulo não era cristão, não se tinha convertido. Saulo, aqui era Saulo. Não, aqui era Paulo, mas ele estava-se a reportar ao tempo antes da estrada de Damasco. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, portanto agora está a contar o episódio que fez com que ele deixasse este caminho, indo para ele, então para Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia o rei, aqui é importante o 12, aqui o verso 12, aqui assim o verso 12, diz assim: sobre que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes. Ou seja, Paulo ia com a autoridade dos sacerdotes. Mas isto não quer dizer que Paulo fosse submisso à forma dos sacerdotes pensarem. Não era com o espírito de mercenário. Paulo achava e concordava com eles que aquilo era errado. E então ele era incumbido de fazer esta missão. Não tem nada aqui a ver com uma questão de ser mercenário. Porque ele mentalmente tinha um ideal e ele concordava com este ideal. É diferente do mercenário. Ao meio-dia, o verso 13, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu
quis dia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e a língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, porque me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Verso 15. E eu disse: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, ele vai ser testemunha das coisas que já tinha visto e Deus ia fazer com ele coisas que ele ainda ia testemunhar aos outros. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Verso 18. Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, verso 19, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Eu há pouco dei o exemplo prático do que é um mercenário com aquele exemplo que eu dei entre a Nice e a Sandra. Ora, Paulo, se fosse um mercenário nisto, não tinha este interesse, não tinha nenhum interesse nisto. Procuraram, afastava-se logo. O que é que eu ganho com isto? O quê? Ameaças de morte? Não, muito obrigado. Ele diz aqui no verso 19, fui obediente à visão celestial. Fui obediente à visão celestial. Então o que é que se passa aqui? Eu só fui buscar este texto porque nós às vezes ficamos horrorizados. Isto tem a ver com a primeira pergunta logo. Qual é o lado mais negro de uma guerra? É o mercenarismo. E nós ficamos às vezes horrorizados quando Paulo participava na morte de alguns cristãos e na prisão de alguns cristãos. Mas isto não é o pior de uma guerra. O pior de uma guerra é ser mercenário, é não terem um ideal. Paulo fazia isto porque pensava que estava correto. É só por isto. Não era destituído de ideal nem de sentimento. Ele tinha um ideal, ele era fiel a uma causa, que era a sua nação judaica e ao seu Deus. Eu troquei isto aqui, mas não faz mal. Não faz mal. Porquê é que Deus chamou a Saulo? Uma pessoa que prejudicou tanto os cristãos. Exatamente porque ele não era mercenário. Primeira de Samuel 16:7. Isto é o princípio porque é que Deus escolheu a Paulo. Foi este o princípio. Quando Samuel teve para ungir o rei, e aqui está nesse texto. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o que está no coração. Deus sabia muito bem que Paulo tinha um ideal, que Paulo não era um mercenário que estava por sua conta para satisfazer só os seus próprios desejos. O que Deus considerou foi isto: não, a fidelidade dele está mal direcionada. Eu vou aqui mudar a agulha da linha e fazer com que o Paulo vá noutra direção. Foi simplesmente isso. Portanto, nós achávamos, e se vivêssemos lá não íamos gostar de Saulo, antes dele se converter, não íamos de todo. Mas ainda assim, Deus leu-lhe o coração. Este só faz isto porque ele considera que isto é o que está certo.
algumas considerações sobre Paulo. Saulo não era um mercenário porque tinha um ideal. Apesar do ideal de Paulo, em parte estar errado, não tinha como interesse último a sua própria pessoa. Apesar do ideal de Paulo estar errado, o seu último interesse não era ele mesmo. Saulo era uma pessoa que agia por princípio e não agia como um mercenário que era por conveniência. Olha, se hoje a Sandra tem razão em relação à Anice, mas eu não quero saber, eu ganho mais dando razão à Anice, mas se hoje a Anice tem razão em relação à Sandra, não quero saber, eu ganho mais estando do lado da Sandra. Paulo não tinha esta postura, mesmo quando ele ainda não se tinha convertido. Agora Paulo, mesmo no meio de uma igreja, como líder, quando ele tinha que arrumar a casa, ele arrumava a casa independentemente de quem ou o que fosse tratado. Saulo era uma pessoa íntegra, apesar de estar no lado errado. E fiz uma pergunta para mim mesmo. Será, e pus aqui no papel, será que ainda Saulo, estão-me a perceber, ainda Saulo, antes de ser interpelado no caminho de Damasco, tinha mais virtudes do que eu ou do que nós, depois de sermos interpelados nos nossos caminhos para as nossas Damascos? Nós já fomos interpelados para a nossa Damasco. Mas será que mesmo assim não tem tantas virtudes de Paulo antes de o ser? Paulo, de facto, era uma pessoa íntegra. E Deus viu isso e foi por isso que o chamou. Ele sabia que a fidelidade que Paulo tinha em relação aos sacerdotes, àqueles que os incumbiam para ir perseguir os cristãos, seria com a mesma intensidade que Paulo teria se fosse do seu lado. E então Deus o chamou e ele realmente provou isso. O mesmo princípio, sabe onde é que está este princípio que está aqui? Este princípio que aqui está, sabe onde é que está também na Escritura? Em Apocalipse 18:4. Muitos sabem de cor esta passagem, não sabem? Sai dela, povo meu. Eu nem sei se pus isto no PowerPoint. Está aqui. Tá. Vejam lá. Sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Povo meu, são aqueles que guardam o domingo, por exemplo, ou são aqueles que vão orar à Virgem Maria, por exemplo. Mas eles, muitos desses, não direi todos, Deus o sabe, isso não é jurisdição minha, mas muitos desses, quando ouvirem a Escritura, quantas vezes, se calhar aqui estão pessoas que foram católicas, mas eu não vi que era ao sábado, eu não vi que Maria não pode interceder por nós, que só Jesus pode interceder, não é? Se calhar muitos desses, Deus sabe, conhece o coração desses como conheceu o de Paulo quando o chamou. E eles vieram. Uma personagem que se pode comparar com Paulo. Noutra escola sapiense é que nós não devíamos fazer comparações, mas não se preocupe, os dois já estão mortos. Uma outra personagem que podemos comparar, Judas. Judas matou alguém, pelo menos que conheçam na Escritura. Não é? Judas até se preocupava com os pobres. Quando foi aquele episódio do óleo, Judas até se preocupava. Que cristão porreiro. Muito bom este. Preocupa-se com os pobres, com os mais necessitados. Judas encerrou alguém na prisão, mandou alguém prender. Que eu tenha conhecimento pela Escritura, não. Mas uma coisa acontecia com Judas, sabem? Judas tinha como interesse último a sua pessoa, objetivando o seu soldo, que neste caso foram 30 moedas de prata. E com isso ele traiu o seu mestre. Estão a ver aos nossos olhos aquilo que parece horrendo, se calhar não é tão horrendo, parece-nos. E às vezes aquilo que parece muito violento, muito horrível, se calhar Deus ainda tem ali uma oportunidade para ir buscar essas pessoas.
a conclusão que chegamos é que Paulo Paulo não era um mercenário, mas Judas o era. Vou terminar com um texto. Vá lá, o Stefan não me estragou a surpresa, não me dou ainda. Vou terminar com um texto que é o antídoto para o mercenarismo. Portanto, é um texto que, se nós refletirmos nele, é um antídoto para que nós não incorramos na mesma atividade. Eu sei que isso é tentação humana, é da nossa natureza. Nascemos, já herdamos essa natureza. Queremos fazer a nossa vontade guerreia em relação àquilo que Deus nos pede. O antídoto do mercenarismo. Isto encontra-se em João, no capítulo 12, a partir do verso 20 ao 43. Diz assim no verso 20: E havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia de festa. Porquê é que havia ali gregos? Porque os gregos... aqui já tinha terminado o Império Grego, já estávamos no Império Romano, mas os gregos ainda eram uma grande força no pensar, na intelectualidade. Portanto, era uma potência. E eles preocupavam-se sempre com aquelas perguntas: para que é que eu vim? Qual o sentido da vida? Para onde eu vou? E Jesus já tinha sido famoso, já era famoso nas redondezas, e queriam saber o que é que aquele mestre que toda a gente falava, o que é que ele tinha a dizer sobre algum tema que eles quisessem perguntar. Portanto, eles subiram, isto foi na festa da Páscoa, eles subiram, estes depois dirigiam-se a Filipe, verso 21, a Filipe. Filipe tinha nome grego, Filipe é nome de origem grega. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Dizem estes gregos que subiram à festa da Páscoa. Queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. André também tem um nome de origem grega. Estes dois nomes são gregos. Daí, talvez, não ser coincidência aqueles gregos terem ido com Filipe e Filipe ter ido ter com André. E então, Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Portanto, antes de Filipe e André irem ter com Jesus, eles vão primeiro falar em particular com Jesus sem a presença dos gregos. Porquê é que isto foi? Porque Jesus já tinha dito na comissão para eles pregarem o Evangelho, primeiro ir às ovelhas de Israel. E eles tiveram isso na memória e dizem assim: se calhar o nosso mestre vai ficar magoado ou vai desaprovar a nossa atitude de trazermos os gregos para aqui ou estarmos a falar com os gregos. Mas Jesus não se importa com isso e continua, não é? E no verso 23 diz: E Jesus lhe respondeu dizendo: É chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aqui o contexto é a glorificação de Jesus. Reparem que os gregos, Jesus sabia, os gregos tinham uma ideia particular do que era a glória de um Deus. E Jesus vai abordar o tema da glorificação. E isto está, de certa forma, ligado com o mercenarismo. 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Reparem para onde Jesus está a levar a conversa do que é uma glorificação. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, mas depois Jesus fala disto, não é? Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Isto até foi um discurso que, com uma cajadada só, como se costuma dizer, eliminou 2 coelhos. Não é? Eu não digo outra palavra, que há pessoas sensíveis. Eliminou 2 coelhos. Porquê? Ele com isto estava a ensinar os gregos e estava a ensinar os judeus, porque antes disto eles discutiam quem era o maior, os discípulos, quem ia ser o maior. E Jesus diz assim: caindo na terra, não morrer, fica só. Portanto, a semente fica só, não vai germinar. Mas se morrer, dá muito fruto. 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Reparem, Jesus aqui é mais aberto, perder a vida. Se o tema, meus amigos, está Jesus assim, é glorificação,
Então é isto que eu vos digo. Aquele, não é? 25, aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Ou seja, em termos práticos, aquele que não quiser passar alguma privacidade, algum incómodo, alguma aflição para servir o Mestre, quer guardar a sua vida, mas vai acabar por perdê-la. E ao contrário, aquele que aborrece a sua vida, Senhor, hoje está muito calor, não quero ir fazer, a igreja saiu para fazer, mas hoje está muito calor, hoje dormi mal, eu tenho que... É este tipo de questões, Jesus. E está a dizer aos gregos, querem glória? Sejam como a semente, morram e dão frutos. Está a dizer aos judeus e aos discípulos, querem ser o maior, querem ser glorificados, morram. O que é que isto tem a ver com o mercenarismo? Porque o mercenarismo é a procura do seu interesse constantemente, só do seu interesse. E isto é o contrário daquele que é mercenário. 26. Se alguém me serve, siga-me, e se onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Este versículo é o 26. Eu pus aqui umas notas. Jesus diz aqui no verso 26 que o servo está com o seu Senhor. E se o seu Senhor vai morrer, os seus servos também devem morrer. Portanto, só queremos acompanhar Jesus até ele estar bem, mas quando ele está mal... E houve uma prova disso nos Evangelhos. Onde é que foi que Jesus esteve só? Mais à frente também. No tribunal, se calhar, eles não tinham acesso de ir lá, não sei. Mas houve 3 pessoas que não eram homens que estiveram com ele. Aonde? Na cruz. Não era um cenário agradável para se ver. Portanto, onde está, diz o 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Eu não digo que os discípulos perderam a salvação porque não estiveram à cruz, ao pé de Jesus, mas tiveram um acidente de percurso ali. Não foram suficientemente corajosos. E diz assim, no fim do verso 26, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. O que é que podemos pode estar relacionado com o mercenarismo, com o ser mercenário? E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Ou seja, eu posso servir a Jesus e a recompensa de o servir pode não ser imediata. Não é? Eu dizia no outro dia na escola sabatina, grande milagre é o cristianismo, que Jesus disse para tomarmos a cruz e mesmo assim o cristianismo desenvolveu. O meu Pai o honrará. Se servimos o Senhor na sua casa, não esperemos recompensas dos outros irmãos. Eles até podem não vir. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é meu Pai me honrar. O objetivo é estar do lado certo. E a cereja no topo do bolo é: se não for honrado nesta terra, serei pelo Pai. Verso 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. O que é que isto tem a ver com mercenarismo? Jesus era mercenário aqui? Reparem. Se ele lutasse pelos seus interesses pessoais só, egoisticamente, ele nunca diria... Ele diz assim, acham, por outras palavras, o que é que eu vou dizer agora? Vou pedir ao Pai para me livrar disto? Então, mas foi para isto que eu vim. Para que é que eu vou pedir ao Pai para me livrar disto? Não é? Não faria sentido. Verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado. E outra vez o glorifiquei. Como é que Deus já tinha glorificado o nome dele? Como? Através de quem?
através do seu próprio Filho. Porque as obras que Jesus fazia testificavam do Pai. 29. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo falou. Reparem até onde vai a teimosia quando nós não queremos aceitar. Vocês, o barulho do trovão é igual à voz audível de uma pessoa ou de um outro ser. Como é que eu posso... Um trovão nunca pode imitar ninguém a falar. É um barulho, é um estrondo. Mas eles ouviram aquela voz do céu. Mas como não querem aceitar, foi um trovão. Não é? Porquê? Porque são mercenários, porque olham para os seus próprios interesses e aí tinham que se comprometer. E eles não querem compromisso. Porque eu não tendo compromisso, só olho para o meu umbigo. Vou para onde quero, faço o que quero, ninguém manda sobre mim. Verso 30, respondeu-lhe Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Ainda aqui sobre o verso 26, meu Pai o honrará. Queria só dizer o seguinte: se nós servirmos para obtermos recompensa dos outros, dos nossos semelhantes, nós aí até podemos ser úteis, mas não somos dignos. E uma coisa é diferente da outra. Verso 31. E agora o juiz deste mundo, agora é o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos. Prova que todos, a salvação e o sacrifício de Jesus não foi para o povo judeu. Ele diz: todos atrairei a mim. E nestes todos estão incluídos os judeus e estão incluídos os gentios. (34) 33. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Não se esqueçam que o tema é glorificação. O contexto aqui é glorificação. De que morte havia de morrer. Disse assim a multidão, isto é importante no verso 34, respondeu-lhes a multidão: nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre, e como dizes tu que convém que o fim do... Quem é esse fim do homem? Porque eles sabiam muito bem que aquele que se levantava, que era o crucificado, qual era a consequência a seguir? Era morrer. Eles sabiam bem disso. E então tinham ouvido na lei que Jesus permanece para sempre. Eram mercenários do seu próprio pensamento. Eu penso assim, aprendi assim e é assim. Sabemos, às vezes fazemos isto. Às vezes fazemos isto assim. É o que eles estão a fazer aqui no verso 34. O P é de povo, eu vivo nesta esfera. E o D é de Deus, vivo aqui, vivo aqui. Não é? E às vezes invertemos. Nós passamos para aqui, invertemos assim. E quando nós estamos ali antes de inverter, Deus abre aqui uma brecha para que nós o consigamos compreender, porque o universo dele é cá fora. E às vezes temos a tentação de inverter, fazemos assim. Pomos Deus aqui, na nossa capacidade mental, e colocamos aqui fora. E o povo fica cá fora. Enclausuramos Deus dentro do nosso escopo mental, dentro da nossa capacidade de entender. Há pouco falávamos na escola sabatina de unidade e de unidade na palavra. Dizia a Ruth e dizia bem, e a Mané também disse uma coisa boa. Mas eu tenho que fazer um acrescente às coisas que uma e que outra disse. Paulo disse que o vosso amor não seja fingido. Porque às vezes nós até podemos sentir ignorados pelas pessoas, mas às vezes também pode haver pessoas que vêm fazer o frete de falar connosco. E Paulo diz que o vosso amor não seja fingido. É amor, mas ele não pode ser fingido. E em relação à palavra, nós também estamos de acordo que é a palavra que nos santifica-os na verdade, que a tua palavra é verdade. O problema é entendê-la. Esse é o problema.
Porque Jesus também disse ao jovem rico, como lês, como interpretas. E ainda bem que é assim, irmãos, ainda que haja, eu vou-vos dizer uma coisa, ainda que haja nas igrejas discórdia por causa do entendimento da palavra, ou discórdia pelas atitudes de uns e de outros, ainda bem que é assim. E eu vos dizer porquê, e vocês se calhar vão concordar comigo. Ainda bem que nós discordamos, porque a palavra de Deus é difícil de entender, e ainda bem que ela é, porque ela é de Deus. Se fosse palavras de homem fácil de entender, era muito limitada. Ainda bem que é assim. Ainda bem que Martinho Lutero discutiu com aqueles do seu tempo, porque a palavra de Deus não se entende, pum, está entendida. A palavra de Deus é progressiva. Enquanto ela for progressiva, nós temos que nos entreter a entendê-la. O que eu não posso fazer é escorraçar o meu irmão, porque naquele determinado assunto ele entende de outra maneira do que eu. O que eu não posso fazer é dizer ao meu irmão, olha, porque isso para mim não tem importância e nem quer falar contigo. Só ligas a coisas sem importância. E ele dizer a mesma coisa de mim. Isso é que não se pode. Mas ainda bem que nós não nos entendemos em certa medida sobre toda a palavra que Deus estipulou para nós. Quer seja Bíblia, quer seja Espírito de Profecia. Ainda bem. Porque é sinal que nós ainda estamos a pesquisar para entendê-la. Isso é bom. Eu vejo pelo lado positivo. E é isto, e é assim que nós não enclausuramos Deus no nosso círculo de entendimento, porque só pode ser assim. Era o que eles faziam aqui. Temos ouvido na lei de Cristo que Cristo permanece para sempre. Eles não entendiam outra parte da Escritura. Temos o caso dos judaizantes. Aquilo só foi entendido aos poucos. Havia uma grande guerra com os judaizantes e com os gentios, porque eles tinham que circuncisar e os outros. Foi entendido aos poucos. Ainda bem que nós temos esta dificuldade. É sinal que o Deus infinito fez a palavra infinita. Se assim posso dizer. Vou terminar então. Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um tempo. Andai enquanto tendes luz. Parece quase que é uma resposta aqui. Andai, abram os vossos olhos enquanto têm luz, para que as trevas não vos apanhem. O que era trevas? Temos ouvido na lei que Cristo permanece e eles não entendiam que Cristo podia ir morrer. Assim como os gregos, porque para os gregos um Deus morrer era loucura. E para os judeus era o quê? Era escândalo. Eles não concebiam isso. Não era possível. Era o entendimento que eles tinham, não tinham mais. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam neles, aqui no verso 37. Fez tantos sinais e não creram. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer pelo que disse outra vez. Cegou-lhe os olhos e endurceu-lhes o coração. Cuidado que aqui é preciso hermenêutica para entender isto. Não é que Deus não quisesse que eles entendessem. Só que pela lei do livre-arbítrio, deu-lhes a possibilidade de eles não crerem. E então eles escolheram ser cegos. É nesse... Não é que Deus desejasse que eles não vissem. Deus veio para que todos se salvassem. A fim que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e o escuro. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, verso 42, apesar de tudo, até muitos dos... Mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isto é uma chamada de atenção para mim e para nós. Eles até queriam, mas eles ficaram amordaçados, porque eles eram mercenários. O interesse deles não era confessar Jesus, era ficar permanentemente na sinagoga, porque era um lugar de honra. O povo via-os como gente importante. E então, para não perder esse lugar, eu não vou confessar. Eu até sei. Aconteceu com um que era do Sinédrio, que foi ter com Jesus. Quem foi? Nicodemos. Nicodemos teve uma
O Espírito Santo começou-lhe a mexer no coração. E eu disse, isto se calhar não está certo. Até porque houve, mais tarde, se calhar Nicodemos nem participou nisso. Quando Jesus foi julgado pela lei do Sinédrio, ele não podia ser julgado à noite. Era contra as regras. Mas vejam o que é que o mercenário faz. Não há regras, não há princípios, não é fiéis a nada. Interessa-me pôr Jesus na barra do tribunal, mesmo que seja na hora que não é permitido segundo a legislação. Não confessar porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isto pode ser uma chamada para mim e para nós. Isto é mercenarismo. O que é que eu ganho com isso? Eu ganho glória dos homens, então tudo bem. Não fazem o que é certo, não têm ideais. Amigos, irmãos, isto é uma tentação a cada um de nós e eu falo de mim mesmo. A qualquer altura, pela natureza que nós herdamos, temos esta tentação. Deus diz para ir por aqui, mas eu quero por ali, mas eu ganho mais por aqui do que por ali. Mas que nós, termino com este apelo, que nós possamos deixar o mercenarismo que nos assalta todos os dias. Tendemos às vezes a quebrar princípios e regras que o Senhor instituiu e às vezes até que os homens instituíram, que não têm mal, para o nosso próprio benefício. Que nós possamos a todo momento nos ajoelhar e só Jesus nos pode combater isto, só Jesus, e que nós possamos recorrer a Ele a todo momento para não sermos apanhados neste mais do que tudo estado de espírito pecaminoso. É a minha oração para mim e para vós.